A graça e a paz, povo de Deus. Meu nome é Diego Nunes e nós chegamos até o 7º episódio do estudo do livro de Daniel e o tema hoje é integridade em um mundo corrupto. Nosso texto base está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4 e 5. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. A vida de Daniel atravessou diferentes governos, diferentes reis e diferentes impérios. O primeiro, que foi a Babilônia, depois os medos e persas, e os cenários mudaram, os governos mudaram, os homens no poder mudaram, mas uma coisa permaneceu igual: Daniel. Isso impressiona porque normalmente as pessoas mudam conforme o ambiente muda. Mas Daniel permaneceu íntegro em qualquer cenário. E esse capítulo nos ensina algo muito poderoso. Quando cuidamos da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Vamos aqui trazer 5 tópicos sobre esse capítulo interessante. Primeiro, os reinos mudam, mas a corrupção continua. Daniel foi levado ainda jovem para a Babilônia e ali ele viu idolatria, arrogância, abuso de poder, corrupção moral e espiritual. Depois a Babilônia cai e surge um novo império, Medos e Persas. Mas o problema continua. Isso revela uma verdade profunda: o coração humano continua corrompido, independentemente do sistema. Os homens acreditam, agora tudo será diferente. Mudam governos, mudam estruturas, mudam impérios, mas o pecado continua presente. Porque o problema central da humanidade não é apenas político, é espiritual. Segundo, Daniel permaneceu o mesmo em todos os cenários. Isso talvez seja uma das coisas mais lindas da vida de Daniel. Ele não era santo apenas em Jerusalém, era santo dentro da Babilônia. Não era íntegro apenas quando estava confortável, permaneceu íntegro em ambientes hostis. Daniel não adaptava seu caráter conforme a pressão. Seu relacionamento com Deus sustentava sua constância. E isso é raro. Muita gente muda conforme o ambiente, conforme a pressão, conforme os interesses, conforme as vantagens. Mas Daniel permaneceu firme. Terceiro, a inveja tentou destruir Daniel. Os homens ao redor de Daniel ficaram incomodados com a sua excelência, porque luz incomoda ambientes corrompidos. Então eles começaram a procurar falhas. O texto diz: não puderam achar ocasião ou culpa alguma. Isso é forte. Daniel era homem público, administrava o reino, possuía autoridade. Mesmo assim, não acharam corrupção, não acharam desonestidade ou escândalo. Então eles percebem algo. O único jeito de atacar Daniel seria através da sua fidelidade a Deus. Isso é extraordinário. Eles não atacaram o pior lado de Daniel, eles atacaram justamente o melhor. Quarto, a integridade protege a reputação. Daniel cuidava da vida diante de Deus e Deus cuidava do testemunho dele diante dos homens. Isso não significa que Daniel era perfeito, mas significa que ele era coerente. Daniel não tinha uma vida dupla. O mesmo homem que orava em secreto era o homem que trabalhava publicamente. Hoje existe uma crise enorme de integridade. Pessoas espirituais no púlpito e corrompidas nos bastidores. Aparências sem caráter, discursos sem vida. Mas Daniel nos lembra: a verdadeira espiritualidade produz integridade prática. E em quinto lugar, a fidelidade a Deus pode gerar perseguição. A integridade de Daniel não gerou aplausos, gerou perseguição.
Os homens criaram leis para tentar destruí-lo, porque sistemas corrompidos frequentemente odeiam homens íntegros. Mas Daniel preferiu manter a sua fidelidade, continuar orando e permanecer leal a Deus, mesmo sabendo dos riscos. E aqui está algo poderoso. Daniel tinha mais medo de desobedecer a Deus do que de entrar na cova dos leões. E aqui nós concluímos esse 7º episódio. Os impérios mudaram, os reis mudaram, os cenários mudaram, mas Daniel permaneceu íntegro. E quando os homens tentaram destruí-lo, descobriram que sua maior força era justamente a sua fidelidade a Deus. Isso nos ensina: caráter vale mais do que posição, integridade vale mais do que aparência, e uma vida reta diante de Deus se torna um testemunho poderoso diante dos homens. O mundo muda constantemente, mas o cristão deve permanecer firme. Integridade é permanecer correto, mesmo quando ninguém está vendo. Quem anda com Deus deve refletir isso também na vida pública. A inveja frequentemente tenta atacar pessoas fiéis. Quando cuidamos da nossa integridade, Deus cuida do nosso testemunho. E uma frase para finalizar esse devocional: os homens procuraram falhas em Daniel e encontraram apenas fidelidade a Deus. Que o Senhor nos ajude a nos manter íntegros, mesmo diante de cenários como nós temos visto hoje em dia. Que Deus nos abençoe e eu te aguardo no próximo devocional.